Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Just a Talk, voltando com essa iniciativa esse ano, acho que é o segundo que a gente faz esse ano. Já fizemos alguns aí na vida da Just. Meu nome é Denis Fedo, sou fundador aqui da empresa e vai ser um prazer falar com vocês hoje de novo nesse Just a Talk, onde a gente vai falar sobre dados, sobre inteligência artificial aplicado no CRM, talvez em outras disciplinas também na nossa vida, mas vamos colocar o CRM como core. Obrigado por estarem aqui com a gente. A gente vai fazer uma gravação dessa conversa e é para ser uma conversa. Estamos todo mundo aqui próximos em casa, num círculo que justamente para ter troca. Então fiquei muito à vontade para participar, para perguntar, para concordar, para discordar. A ideia é que a gente realmente cria aqui um ambiente de troca sobre esse assunto o mais profundo possível, dentro obviamente daquilo que a gente puder falar, das empresas que a gente trabalha, que a gente passou, dos cases aí que a gente construiu juntos. Então, obrigado aí pela participação de todos. Comigo aqui, muito obrigado, William, trabalha na Vivo, vamos se apresentar já, Luiz de Pernod, muito obrigado por aceitar esse convite. Quando a gente fala aí de AI propriamente dito, vou ficar aqui na minha cadeirinha aqui, quando a gente fala de AI aí propriamente dito, essa semana no minha mensagem, peguei até os números aqui, 73% das pessoas que atuam aí no nosso meio de comunicação, publicidade em geral, né, não só CRM, acreditam que AI vai ter um impacto significativo no dia a dia de trabalho delas e de forma, assim, não tem volta, caminho sem volta. E nessa mesma pesquisa, 65% delas entende que esse impacto ele é positivo, não é um impacto necessariamente negativo. Aquele, tenho medo da AI, tenho medo de perder alguma coisa. Entende que esse é um impacto positivo. Achei que os 65% poderia até ser maior. Acho que a gente que está nesse mundo, ou um pouco mais próximo desse mundo, né, tem uma série de questões de segurança, de políticas, tem uma série de usos ou de péssimos usos aí de tecnologia e dados como um todo. Não é para esse lado que a gente vai abordar, a ideia é a gente abordar esse assunto bem aplicado a CRM, a Data Analytics, a business, a negócios, menos pessoa física, mais pessoa jurídica. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, e aí tirando um pouquinho esse CRM, vamos tirar um pouquinho da disciplina de CRM, mas falando de AI como um todo, já que é o tema principal do nosso painel. Will, começa contigo, assim, qual que é a aplicação aí de AI que você viu recentemente, né, nesse olhar de business que mais te chamou a atenção aí por algum motivo específico? E obrigado novamente, viu? Eu que agradeço o convite, Denis, obrigado. Boa noite a todo mundo. Eu sou o William Galvão, trabalho na Vivo, sou especialista de Martech na Vivo. Eu cuido da plataforma que faz a orquestração de mensagerias, toda a comunicação com o nosso público, tanto os clientes quanto os prospects e as integrações entre os sistemas. Respondendo a sua pergunta, fora de CRM, uma coisa que eu achei muito bacana de aplicação de IA é o Chat Summarization, para a gente conseguir fazer para atendimento, aplicado em atendimento. Então, para conseguir, por exemplo, reunir dados de um atendimento e conseguir passar a solução já de uma base conhecida para a equipe seguinte e adiantar atendimento. Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque é simples, é uma aplicação relativamente simples, mas o como é feito eu achei bacana, que assim, não é só uma sumarização de pegar palavras-chave e ficar algo sem sentido lá no final das contas. Não, é realmente um resumo que pega a essência da conversa, que pega a essência do problema e traz na tela de forma estruturada e organizada. Então, é uma aplicação para IA que eu acho bem bacana, fora de CRM. E é para o atendimento isso, assim? Para o time de atendimento? Que legal. Tem uma empresa até aqui do grupo, a Postmetria, que ela tem uma solução que ela é bastante focada assim, em atendimento e ela faz, inclusive, ela escuta a voz da conversa. Né? Então ela consegue pegar, além das palavras, ela consegue olhar um pouquinho para o tom, né? A pessoa está mais agressiva, a pessoa está menos agressiva, a pessoa está mais ansiosa, está menos ansiosa, está cortando a outra na fala. Isso serve muito para o feedback pro atendimento, para o time de atendimento, do tipo, putz, calma aí, vamos treinar melhor essas pessoas e também entender, cara, qual é a melhor solução para esse cliente, porque esse cliente está num tom
sei lá, mais agressivo, como é que a gente tem que reagir a isso. Então é bem interessante mesmo olhar isso na visão do atendimento. Inclusive tem aplicação de IA para intervir nesse momento, né, identificar o tom da conversa e indicar um caminho ali também em tempo real. Também é uma outra aplicação de IA relacionada ao atendimento também. Boa, muito bom. E você, meu querido Luiz, seja bem-vindo aí, obrigado, viu, meu? Muito obrigado, boa noite, gente. Espero que estejam bem. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Rossoni, hoje eu atuo como especialista de CRM Martech na Pernod, indústria de bebida alcoólica, então vocês já imaginam alguns dos desafios. O universo geralmente fica um pouco distante do comum e do que a gente costuma ver no universo da comunicação. E até, Denis, vou responder sua pergunta, mas trazendo talvez um olhar um pouquinho para fora do business e conectando com um mundo e talvez uma abordagem de IA que vai um pouco além, mas que eu acho que vale muito a gente trazer para o nosso dia a dia e sempre manter no radar, que é justamente a conexão de comunidade e IA. E foi um case fantástico, foi num momento muito triste, muito doído, muito complicado, que foi durante as tragédias no Rio Grande do Sul. Tiveram algumas pessoas, alguns especialistas que se uniram para desenvolver uma solução, que inclusive foi através do WhatsApp, foi um chatbot que uniu ali soluções da comunidade, muitas pessoas colaborando, e inteligência artificial para identificar picos de problemas durante a crise, identificar pessoas, reportar onde pessoas poderiam estar, inclusive conectaram também até para não só encontrar as pessoas, mas também relacionar cadastros de animais com os animais encontrados usando um Face ID dos animais. Isso foi uma coisa que quando eu vi, me chocou muito, porque, querendo ou não, a gente tem essa conexão, esse vínculo muito próximo, essa questão muito emocional relacionada, mas também traz toda a abordagem do que a gente consegue fazer com as máquinas e como a comunidade pode contribuir, como a gente sempre pode olhar para o todo e pensar, putz, como que a gente usa isso como uma ferramenta, mas ao mesmo tempo isso está a nosso favor e depende muito mais da gente do que, de fato, só da solução, né? Eu acho que esse foi um case que marcou muito. E já voltando muito para o negócio, não parceiro ainda, nem nenhuma empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas um case que chegou a mim em uma apresentação recentemente me chamou muita atenção. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma que chama Bizo. É uma empresa relativamente nova, tem crescido bastante, é uma solução que a Vetex tem apostado bastante. E eles trazem uma visão analítica absurda, simplesmente plugando um B2C, simplesmente plugando uma loja Vetex com a solução deles e conseguem fazer uma análise completa assim, do universo do e-commerce a nível de conversão, conectando com a CDP deles e também trazendo não só a visão analítica do todo com alguns insights muito práticos e aplicabilidade para o dia a dia, como também as oportunidades de melhoria na operação. Então é uma conexão de um ambiente nível 360 usando inteligência artificial que basicamente parte de uma conexão, um vínculo, múltiplas lojas, múltiplos canais, mas é uma oportunidade gigantesca e aí otimizada, né? Usa IA justamente para potencializar esse aprendizado e pegar toda aquela gama de opções que a gente tem dificuldade de olhar por ser um universo gigantesco e afunilar nos pontos mais críticos de uma operação. Tipo, foca aqui primeiro. Bizo chama a plataforma? Bizo Digital, isso aí. Bizo. Vamos anotar aí para a gente dar uma pesquisada, que a promessa é grande, apesar do ecossistema estar numa única plataforma, você conseguir vincular de ponta a ponta. Muito, eu fiz propaganda de graça aqui, mas é porque realmente me chamou muita atenção. Chamar os caras para o próximo papo aqui. Pô, não, vale. Muito bom. A gente já vai voltar no business, mas você colocou um ponto desse reconhecimento facial, reconhecimento de animal, usar a tecnologia até uma questão de causas, assim, nesse sentido. Um tempão atrás já, não é novo isso, eu fui uma vez naqueles eventos South by Southwest lá nos Estados Unidos, e aí tinha uma sessão lá, uma trilha de inovação, e estava falando de AI. E eu estou falando isso, tipo assim, 2017, assim, 2018. E aí eles tinham uma plataforma que eles estavam apresentando lá que chamava People Keeper. E essa plataforma, ela consistia num aplicativo de celular e uma pulseirinha que ficava ali, né, medindo ali tudo que uma pulseirinha hoje consegue medir dentro do teu corpo ali, desse lado emocional. E aí o que era divertido ali nesse People Keeper é que ele te dava sinais do tipo, a gente chegou aqui no evento, putz, acabei de encontrar o Will. E aí, pô, eu tô ali com ele, conversando, trocando ideia, e como ele está sentindo todas as minhas vibrações, vamos dizer assim, emoções, ele começava no aplicativo a falar, meu, esse cara te causa ansiedade, ou esse cara te causa felicidade, ou essa pessoa não sei o quê. Então ele meio que te falava assim, cara, se aproxima mais dessa pessoa, se afasta mais dessa daqui. Por isso o People Keeper. Você ficava ali no Instagram,
Então, pô, você tá ali no Instagram, meio ex-namorada, tipo, puta, essa pessoa, cara, nunca mais você olha conteúdo dela porque ela te deu um gatilho, seu coração disparou. Imagina a máquina controlando quem você se aproxima e quem você se afasta na vida, que loucura que é. É um facilitador para terapia, né? Querendo ou não, aquele gatilho que você não identifica. Deu alguma coisa que não deu certo, você tá muito contente e não entendeu, tá aí, né? Olha, a oportunidade fantástica. Chegar na terapia, ela tem um laudo que eu falo assim, essa semana... Imagina, te monitora ali pelo próprio aplicativo. Vamos marcar uma sessão em tal horário, tá vendo que alguma coisa não tá boa aí. Data-driven para gestão de vida pessoal, né? Gestão de relacionamentos na vida pessoal. Você trouxe, né, um ambiente, uma aplicação já agora aplicado para o nosso mundo aí de tecnologia, de dados, trazendo VTEX. Olhando para a CRM, o que chama a atenção, o que de repente é algo que por algum motivo te chamou a atenção esses últimos dias aí? Olhando para coisas legais que eu vi, interpretação de linguagem em vídeo, eu acho muito bacana. Tem uma solução da Adobe que eles mostraram para a gente recentemente que é muito legal para traduzir em tempo real para qualquer língua, qualquer coisa que você esteja falando. E aí ele sincroniza movimento de lábio, sobrancelha, olho, tudo. Essa é uma solução que me surpreendeu bastante. Não é das soluções que poderiam gerar mais lucro, mas é das soluções que eu achei mais diferentes, assim. E, assim, de resultados, aí eu posso falar por experiência própria mesmo, é tudo que faz segmentação e personalização. Então, qualquer aplicação da IA para definir frequência de comunicação, personalização de texto, personalização de imagem, definição de melhor canal para se comunicar com o cliente, tudo isso tende a ser mais assertivo quando a gente aplica a inteligência artificial e tem gerado bastante resultado, com certeza. Vou até puxar aqui que eu vou fazer propaganda de um amigo meu, Eduardo Kim, que ele tem uma plataforma similar, vou até puxar o nome aqui. Você falou assim, não necessariamente impacta no resultado, eu vou colocar um asterisco aqui, eu acho que pode impactar bastante até no resultado, porque você tem uma parte de saving de produção talvez gigantesca aí, né? Você tem, vamos criar aqui uma série de conteúdos personalizados. Você vai fazer talvez uma gravação ou um comando e aquilo vai se transformar em 10, 20, 30 conteúdos diferentes que vão ser, né, disparados aí para os clientes dentro do contexto. Talvez na operação gerar um saving, alguma coisa pode ser estudada e aí a mensagem ser melhor falada, talvez, alguma coisa assim. Não só pela tradução da língua, né? Às vezes pode até mudar o contexto. E também o alcance, né? A escalabilidade do conteúdo que está... E a escalabilidade de conteúdo. Eu vou pegar a plataforma aqui que eu... E até queria aproveitar esse gancho para comentar que aí também tem uma oportunidade muito legal pensando em acessibilidade, né? Que não necessariamente todo mundo vai conseguir entender todo tipo de conteúdo. Então, se você está conseguindo interpretar o que está sendo falado e traduzir para um outro idioma, ou que seja, talvez legendar, porque não às vezes traduzir, por exemplo, para Libras, a gente consegue levar a comunicação para mais pessoas, né? Então acho que abre uma gama de universos em como a gente atende mais pessoas e de uma forma muito mais democrática que no dia a dia só, que mão na massa, a gente não teria como, né? Certamente. E você, a gente vai falar mais de hipersegmentação, que eu acho que certamente é um assunto que vai impactar demais aí quando a gente fala de CRM. Nós vamos aprofundar a hipersegmentação, mas só na tua visão, o que você viu aí? Super, e eu não só concordo, como eu vejo muito o mesmo no dia a dia. Acho que o grande diferencial está justamente na parte de segmentação. É muito difícil a gente conseguir olhar para o todo, para um nível de dados muito complexo, fazer uma análise muito profunda e conseguir entregar isso de uma forma escalável. Então, tendo isso num primeiro layer, tendo algumas camadas ali de segmentações, senão os principais públicos e audiências já setadas, para a gente conseguir escalar isso e entregar o negócio de uma outra forma, num outro nível, depende muito de IA, justamente para a gente conseguir facilitar essa tomada de decisão. Então, acho que até no nível de personalização, aqui a gente acaba entrando muito no dia a dia também, a toda a parte de decisões splits, né? Então, como que eu vou entregar X comunicação, ou em que momento que eu vou entregar X comunicação, que vai ser muito mais assertivo, muito mais confortável e vai evitar que essa pessoa se sature ou que fique desconfortável e não só engaje. A gente evita perder um lead, ao mesmo tempo que tem o outro lado de garantir um engajamento. Acho que talvez tenha menos a ver com AI aí, mas a gente fala de hipersegmentação, conteúdo e tudo mais. Existe uma frequência absurda de comunicação que a gente faz com todos os públicos, né? Sim. Como chegar nesse ponto ótimo para não ter a saturação? Acho que vocês falaram
né, da personalização do conteúdo para não ter essa saturação. Mas mesmo assim a gente é impactado, talvez se eu abrir aqui o celular, às vezes 3 vezes por dia pela mesma marca para comprar qualquer coisa. O que essa marca tem para me falar? Preço. Como evitar essa saturação? Acho que Pernod talvez tenha assuntos mais sexys para serem falados, Vivo talvez menos. Como achar esse ponto ótimo? O que vocês tendo ou não AI no meio? Acho que tanto faz aqui, mas como evitar essa saturação, já que você trouxe essa palavra, eu acho que todo mundo busca por isso. Quer começar? Aí a gente chega no dado mesmo, né? Então é centralizar o cliente, então olhar para a persona como persona única, eliminar todos os silos para não cair em comunicações paralelas, porque assim, pelo menos no cenário em que eu atuo, a gente fala de bases muito grandes que estão distribuídas, né? A gente tem alguns segmentos. Então, para a gente não cair nessa armadilha de a gente se empolgar e querer vender um produto e olhar para o produto e querer oferecer aquele produto para o cliente, é olhar para o cliente e entender o que a gente está fazendo com ele antes de fazer qualquer comunicação. Então, hoje a gente mapeia tudo que a gente faz com aquele cliente, todo ponto de contato para conseguir definir, né? Então, usando um motor de recomendações, por exemplo, para definir qual que é a prioridade para o Denis. Eu sei que eu tenho N produtos para oferecer para ele, que todos são maravilhosos, mas... Pensados para o cliente. Exato. Mas assim, qual que é a prioridade para o Denis agora? E aí, voltando ao dado, isso inclui passar também por contexto, né? Porque o Denis de hoje não é o Denis de ontem. O Denis de hoje pode estar mudando de casa, pode ter tido um filho. E aí, como que eu uso esse contexto, como que eu organizo essas informações para usar esse contexto ao meu favor, né? Uma lógica inversa, você certamente tem dentro de uma empresa as pessoas que cuidam de produto, as pessoas que cuidam de várias bandeiras, né, Cris? Várias marcas diferentes e que todas elas querem vender. Então o briefing, o pedido, enfim, cara, quanto mais pessoas falar do meu produto, maior chance deles ganhar. Então vem os briefings das várias áreas. É criar uma lógica inversa. Eu faço a governança do meu cliente. Então eu tenho o Denis. Puta, o Denis tem 30 dias no mês, eu tenho 30 oportunidades para falar com o Denis. Não vou mais do que isso para não, né, ferir aí qualquer coisa nessa questão de perder num opt-out ou qualquer coisa nesse sentido. Qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor produto? É o contrário. Tem que levar o briefing para as áreas. Ó, tenho 30 spots aqui. Quais são as melhores oportunidades para cada um falar com ele? É inverter essa lógica. CRM briefar o negócio, não ao contrário. Nessa linha? Porque você passa por isso também, várias marcas dentro da Pernod e às vezes pouquinho, né? Eu bebo uísque, eu bebo gin, eu bebo vodka, eu bebo os 3. Exato, e ainda tem o outro lado que é como ser responsável, tem que comunicar e falar, gente, ó, temos aqui um cardápio muito interessante, todos são extremamente saborosos, mas vamos com moderação, né? Não bebe muito. Então, exatamente, tipo, ó, qual que é a medida certa? Não tem, então só toma cuidado. Mas acho que tem muito também de um papel em conjunto, e acho que a gente acaba tendo muita oportunidade por ter muito contato com o dado e estar muito mais próximo dos usuários, quase que como pessoas na jornada como um todo, de reforçar principalmente para as áreas de negócio de como a gente tem que olhar para as pessoas como pessoas, né? Então esse dia meio que deveria vir ali a partir do briefing de comunicação de como que a gente vai construir uma jornada única. É uma pessoa só que vai ter contato com várias marcas, em vários touchpoints, em vários momentos e num contexto pessoal. Então tem toda uma influência de ambiente que também vai impactar, querendo ou não, na conversão. E como que a gente vai definir justamente essas prioridades, né? A gente não tem como prever a saturação da cabeça da pessoa como um todo, né? Porque você vai comunicar através de mídia, vai ter evento, vai ter alguma coisa na rua, alguém vai falar sobre, vai chegar em casa, recebe um e-mail, recebe WhatsApp, recebe uma porrada de coisa. Como que a gente vai saber qual que é o ponto ótimo? Então acho que justamente aí entra a parte do que a gente pode usar e se apoiar em IA, né? Entendendo e estudando a jornada como um todo, como que a gente mapeia os principais pontos, os pontos mais sensíveis para cada tipo de gatilho, para cada pessoa, que é justamente na questão de escala. A gente não teria como fazer isso um a um, mas pegando essas grandes amostras, como que a gente faz para construir esse nível de segmentação? Então, entendendo essa jornada, a gente passa a adaptar e priorizar a entrega de cada marca, em cada contexto, não de negócio, né, mas de vivência da pessoa, em cada etapa de consumo, em cada etapa da vida da pessoa. Até porque
motorista da vez, eu não vou te entregar nada para você beber no dia. Eu quero que você não beba, vai ficar na água, vou fazer minha campanha aqui de consumo responsável e beleza. Mas, em contrapartida, se você é uma pessoa que pode experimentar uma gama de drinks, legal, qual desses você prefere? Se eu tenho você em diversas marcas, em quais momentos você consome cada marca? Sua afinidade é maior com qual marca, em qual momento? Então, a gente passa a se complementar e não se canibalizar, né? Então, tem todo já o nosso próprio excesso do dia a dia com a nossa necessidade aqui do nosso lado de entregar o melhor, que não necessariamente é o tudo o tempo todo, né? Porque não tem como, isso satura mesmo. Quando vem tudo o tempo todo, a gente tem diversos casos aí, todo mundo tem diversos casos de receberem 3, 4, 5 comunicações, às vezes no mesmo dia, né? A cliente lá, a marca ali querendo bater a meta, 3 da tarde, 4 da tarde, ainda não chegou na meta, vamos tentar de novo, mas não necessariamente com o olhar do cliente na ponta. Aí não tem AI, não tem ferramenta, não tem estratégia que vença a fome do business de faturar, né? Não tem jeito. Falei da ferramenta do Eduardo Kim, Camalha chama a ferramenta, super bacana, ele me apresentou esses dias. Ele faz uma captação, por exemplo, da tua pessoa, vamos imaginar eu, Denis, aqui gravando esse Just a Talk, então ele capta, sei lá, algumas horas do Denis falando, do Denis se movimentando, das minhas expressões, e a partir desse aprendizado se cria ali um Denis, vamos dizer assim, né, quase que real, né? E aí você pode falar, agora o Denis fala japonês, fala inglês, fala espanhol, fala qualquer texto, fala qualquer coisa, tem movimento, tem expressão. E aí você começa a criar diversos vídeos a partir da captação de um. Então, o Camalha é o nome dessa ferramenta que eu também acho super bacana. Voltando aqui para o nosso ponto, acho que a gente navegou por várias coisas aqui, e a gente falou de atendimento, a gente falou dessa personalização, a gente está falando de AI, e quando a gente fala de CRM, pelo menos aqui para a gente chove, quando a gente fala de CRM, empresa de dados, eu quero ter meu bot, o chat GPT parece que despertou a vontade de todo mundo ter um bot para algo. E talvez seja um primeiro passo, uma primeira aplicação de um uso razoável aí de AI, tirando as grandes empresas aí de mercado, Lu da Magalu, Bia do Bradesco e outras desse tamanho, tem muitos bots por aí que se colocam, né, como uma referência ali, mas na verdade se você olhar ali por trás não tem necessariamente AI, tem às vezes árvores de decisões até razoavelmente simples ali e qualquer coisa vai para um humano. Como é que vocês veem esse bot ali, está no dia a dia de vocês? Tem que colocar um bot no ar, de alguma forma? Como é que essa AI de repente virou um bot para tantos briefings assim? Eu, sendo bem sincero, eu já vi isso em algumas discussões, algumas pautas de algumas empresas e mercados, isso já veio como uma pauta interna nossa também. E tem que sempre levar ali para o lado do que é essencial e realmente vai entregar valor, porque de qualquer forma, se a gente for só construir uma interface para deixar a galera conversando, na época do... Como que era? RoboEd? Não, esqueci agora o nome. Como? Esqueci. O primeiro dos bots, cara, literalmente uma interface de conversa, só bate-papo ali, tá triste, vai conversar com o robozinho ali. A solução disso é quando a galera tá replicando, sabe? Como? Isso, RoboEd. Beleza, seria isso até hoje. E não é sobre isso, né? É sobre como a gente facilita essa interface, o contato com o nosso negócio e traz uma resposta satisfatória. Acho que até, né, o que confunde muito, e vejo muito, tipo, em vários fóruns e discussões, as pessoas justamente confundindo essa simples árvore de decisão com a aplicação de IA para a gente conseguir trazer e entregar uma resposta personalizada, é justamente aquela coisa da predição do próximo token, que basicamente ali na árvore de decisão você tem uma série de possibilidades, dependendo de como vai descendo no funil, chega em uma única resposta e isso foi entregue para o usuário. E a diferença é como a gente escala justamente o que a gente ensina a máquina para conseguir entregar personalização para o usuário. E de certa forma, até trazendo para o nosso universo de como a gente pode refletir em relação ao negócio e a nós, né? A gente, querendo ou não, como ser humano, pensando a gente como máquina também, a gente não tem certeza do que vai ser dito até o final de uma frase, enquanto a gente não concluiu a frase. A gente não vê a frase inteira. Então é muito de como a gente consegue estabelecer as prioridades, o que é essencial, e usar justamente as ferramentas para conseguir não só formular melhor as mensagens, mas entregar de uma forma mais amigável para cada usuário. E, de novo, a gente ganha muita escala, tem um poder muito grande, mas é muito mais sobre o que a gente ensina, o que a gente passa de comando, o que a gente consegue construir de repertório, o que a gente aproveita de contexto histórico para entregar uma resposta através de seja qual for a interface. Se vai ser uma mensagem através de qualquer meio, ou se vai ser através de um chat, né? E é muito comum
que essa é bem troca comum. aí fica muito mascarado, né? É difícil da gente entender. Mas para o nosso dia a dia, eu gostaria até de trazer e reforçar, a gente vendo isso bastante mesmo. Pensem no core, pensem no negócio, foquem muito no que é essencial. Não faz sentido a gente desenvolver algo que não vai mover o ponteiro ou não ter uma causa muito clara. Vai ser investido qualquer tipo de budget, às vezes, para contar uma história muito bonita, que não vai trazer um retorno, e depois de um pico de um case, isso some e não tem aplicabilidade. Depois, como que isso vai chegar como uma nova demanda? Uma nova história bonita. E nem sempre é sobre isso. A gente precisa construir algo que seja fundamentado, seja escalável, e traga um retorno ou para o negócio ou para as pessoas, né? Tem um termo aí, né, quando começou essa história de Big Data, de construção do Data Warehouse, Data Lake, acho que até um pouquinho antes do Data Lake, que foi, né, que hoje a gente vê que são os tais cemitérios de dados, né, se derem uma bugada aí, também é uma dessas palavras aí de moda, que é justamente isso. Putz, todo mundo tem que, tá todo mundo integrando dados, tem que ter um Data Warehouse, vamos construir o Data Warehouse. Aí você faz um projeto de tecnologia, que ele só tem custo envolvido ali, não tem nenhum porquê de negócio, esse projeto se investe uma grana, não chega a lugar nenhum, porque se ele não tem um objetivo de negócio, ele não vai chegar a lugar nenhum, e quando a empresa precisa fazer seu corte, sua adaptação, sua adequação de budget, e toda empresa passa por isso, da Amazon a qualquer pequena, esse é o projeto que fica parado, e uma vez que ele está parado, cemitério de dados, porque você construiu, juntou um monte de coisa que hoje não serve para nada. Não existe projeto que não esteja vinculado ao negócio. Vamos colocar AI para quê? Para mover que ponteira? É para dar save, é para aumentar o faturamento? É para criar uma nova linha de faturamento? Qual é o ponteiro de negócio que vai mover? Senão esse projeto também tende a morrer e você ter problemas aí dentro de casa. Muito bom. Nessa linha que você estava trazendo dessas aplicações CRM, quer complementar aqui? Nessa linha que a gente estava fazendo dessas aplicações de CRM, como que a gente, né, não cai nessa armadilha de quer implementar qualquer coisa e traz isso para, de fato, algo que seja relevante para negócio? Acho que a gente estava conversando já alguns dias atrás, talvez tenha aqui uma oportunidade assim, de atuação de negócio, que é como é que as pessoas lidam com os dados, né? Hoje, acho que a gente passou um tempo atrás ali falando, a gente não tem acesso aos dados, não tem acesso aos números. Aí você começa a ter áreas especialistas disso, né? Toda empresa teve sua área de BI, que construiu um monte de número, mas aí só a área de BI entende os números, ninguém de negócio necessariamente entendia. Aí vem a democratização da informação, então esses BIs, esses dashboards automatizados para todos os lados, e obviamente generalizando aqui, muitas pessoas ainda não conseguem absorver o máximo possível dessas informações. O dash está lá, o número está lá, mas como é que eu traduzo isso? Como é que eu identifico isso e transformo isso em estratégia? Como é que eu saio de uma operação de entendi, bati ou não bati o KPI, mas transformo aquele insight em algo de estratégia? Tem uma hipótese aqui, eu acho que AI vai mudar muito a forma como as pessoas trabalham dados. Eu não tenho base estatística nenhuma, eu sou uma pessoa de comunicação, eu sou uma psicóloga, eu sou qualquer outra função que talvez não tenha uma vivência técnica matemática, mas talvez através da AI eu vou conseguir interpretar uma série de dados, uma série de números, uma série de coisas. Como é que vocês acham que a AI impacta essa frente de análise de dados aí, viu? Bom, as empresas, eu acho que todo mundo já entendeu que precisa dos dados organizados, precisa capturar os dados e comportá-los da melhor forma para usar AI ou não. Então, esse já é o primeiro impacto, né? Porque até um tempo atrás, nós tínhamos lá várias bases de dados, vários silos, os dados não conectados, e agora, independente da empresa já usar AI ou não, todo mundo já sabe que vai precisar organizar isso para, no futuro próximo, poder usar. Eu acho que esse é o primeiro impacto, né? A importância que as empresas estão dando para os dados, que entenderam que os dados têm. Qual que era a outra pergunta, Denis? No sentido de, essa é a parte estruturante dos dados, do quão importante isso está pronto. E na sequência, como os usuários comuns da empresa, às vezes não tão próximos à área de BI, de dados, de analytics, vão conseguir interpretar essas informações. Então, AI vai ajudar nisso, de vez a pessoa está lá consumindo Dash, fazendo drill down, baixando base Excel para montar qualquer coisa. Como é que a AI pode ajudar nessa parte analítica? Eu já tenho visto muito disso, inclusive a gente tem conversado sobre, para a gente criar interfaces para que a gente consiga interpretar uma linguagem natural e aí trazer uma análise em cima de uma base de dados, né? Então a gente está falando
de você falar com os seus dados, literalmente falar com os seus dados. Você fala com ele, ele te responde com a visão que você está querendo, com a visão que você precisa ter, sem necessariamente você ter nenhum skill técnico de dados ou de tecnologia, enfim. Então, já tem esse impacto e isso já é realidade no dia a dia, já vejo muito disso. Dentro das operações. Sim. A gente entende, né, a partir do momento que você tem uma base de dados organizada, e aí acho que o teu ponto de dados estruturante é importante. O Vini chamava atenção nisso, acho que, sei lá, 2 anos atrás, falando assim, não adianta. As pessoas chegam para a gente, né, como uma consultoria de dados. A gente tem um briefing, a gente quer construir e implementar AI. Aí quando a gente faz um assessment mínimo na empresa, a proposta é sobre engenharia de dados. Ó, você precisa primeiro organizar seus dados, porque né, se a gente fosse falar aí até BI, BA, ali, Business Analytics, se você não tem o seu dado estruturado, tá tudo bem. Vai ter um ser humano que vai lá, vai jogar para o Excel, vai cruzar, vai fazer na mão, vai montar um gráfico fake e te entrega um PPT com aquela análise feita. Se você quer que a AI faz isso, você tem que ter o dado estruturado, porque ela não vai conseguir fazer essa dedada toda aí que você tem de maneira manual. Então é engraçado que a gente, como empresa de consultoria, sente muito isso. Putz, briefing, quero uma AI. Proposta, vamos organizar seus dados primeiro, aí depois a gente vai entrar para conversar sobre AI. Quando a gente vai para essa linha de bot, de fale com seus dados, de interpretação de dados, eu acho que é fácil a gente entender hoje as respostas mais descritivas. Qual foi esse número? Quantas campanhas eu tenho? O que disparou? Qual é a melhor campanha? Qual é a pior campanha? Acho que vai para uma análise exploratória no sentido do porquê ela é a melhor campanha, né? Quais são as coincidências disso? Qual que é a melhor resposta para determinado tipo de produto ou para determinada ocasião? Para depois ir para também recomendação, né? Então, tudo bem. Então, diante desse cenário, com aquilo que a gente passou nos últimos 3 Black Fridays, qual que é a recomendação para Black Friday desse próximo ano, desse próximo período? Existe essa evolução da AI indo do descritivo para o prescritivo, como são os modelos matemáticos, ou a gente ainda está, aí na experiência de vocês, ainda fazendo uma análise ainda mais descritiva, exploratória, e menos da recomendação, porque talvez a gente não tenha o dado estruturado para esse uso. Luiz, eu já vou pular aqui, porque já talvez de uma forma um pouco polêmica, mas acho que é um grande depende. Né? Afinal, quando a gente fica num grande depende, a gente depende muito do momento, contexto e também da aplicação em si. Porque vejo em certas áreas de um mesmo negócio, isso é super viável, é aplicável, a gente já tem como pensar muito mais em chegar no nível de recomendação, mas em outras áreas nem tanto. Vídeo, por exemplo, os próprios briefings, né? Se os briefings não chegam redondos, como que a gente trabalha melhor um descritivo para que isso chegue de uma forma já estruturada, né? E também como a gente pode usar AI, já indo muito para uma área educacional, e usar AI como enabler. Tipo, putz, que tipo de capacidade que eu não tenho, o quanto eu preciso me distanciar do meu negócio, da minha cena, para analisar um contexto como um todo e trazer uma análise mais completa. E aí consegue fazer isso a partir do momento que você cria um agente. Então, como as pessoas conseguem entender um pouco melhor qual que é o universo de AI, quais são as possibilidades ali dentro e começam a usar a seu favor até mesmo no dia a dia. Né? Porque aí a gente já parte até para um lado de eficiência de cada uma das pessoas envolvidas na operação. Né? Então, acho que as duas coisas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Em um viés do negócio a gente ainda está muito travado no descritivo, a gente tem que trabalhar. Em outros viéses já tem como ir um pouquinho mais para as recomendações e não, pelo menos, talvez tão pontualmente em planos do tipo, olha, essa é a melhor decisão, batemos o martelo, vamos lá. Sabe? Mas muito de, talvez, afunilar o que a gente tem de opções e facilitar um pouco mais as escolhas de quem vai ter que bater o martelo no final das contas depois. Eu não sei o que vocês acham, mas eu vejo esse depende muito forte ainda no dia a dia. De cada situação, de cada problema. Eu vejo tudo acontecendo ao mesmo tempo mesmo. Então, assim, a gente ainda está no momento, eu digo as indústrias mesmo, ainda está no momento de fundação, de entender como estruturar os dados. Você estava falando de receber um briefing e aí, putz, preciso dos dados. Eu apostaria tudo que eu tenho que você nunca entrou em um projeto, em um cliente e os dados já estavam prontos. Eu não, porque você ia ganhar, é isso. Então, as empresas precisam estruturar os dados, então estamos nesse momento, mas aí é inegável que o hype da IA está aqui e é realidade, e aí a gente está ao mesmo tempo em que a gente está engatinhando com os dados, estamos tentando andar com a IA e já tentando correr com a generativa. Então, tem de tudo acontecendo em paralelo, né? Então, tem estruturas
que já comportam uma aplicação de IA, mas não uma análise mais exploratória, como você exemplificou. Mas tem estruturas que nem isso tem, que a gente ainda está trabalhando nos dados, seja na harmonização dos dados ou na latência, que também a latência é uma coisa muito importante, é um desafio muito importante, né? Às vezes você tem o dado, você tem exatamente o dado que você precisa, mas você não consegue ativar aquele dado no contexto que você precisa. Então, esse é um outro ponto também muito importante, né? Tem um capítulo de Data Quality aí que talvez nunca foi tão importante, né? Já que a gente vai confiar no que a AI me traz, a AI vai trazer interpretações em cima de uma base existente. Se essa base existente ela não é tão confiável assim, ou ela está desatualizada, ou ela, enfim, tem diversos issues aí que pode acontecer, diversas lacunas, diversos buracos, você pode chegar em conclusões, em recomendações, em análises furadas, né? A máquina não está errada, o que está errado tinha um professor na faculdade que eu odiava ele, que ele falava um grande moedor de carne. A qualidade da carne que você põe de um lado é que sai moída do outro. Então, tecnologia, no final das contas, sistemas, aplicações de dados. Eu já fiz faculdade faz tempo, tem uns 20 anos aí, na verdade é a mesma coisa. Dependendo da qualidade da carne que você põe de um lado, é a qualidade da carne que você vai ter do outro, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse capítulo Data Quality. Eu, pesquisando sobre essas coisas, existem uma série de correções automáticas até para esse sentido. A gente pode, falando de CRM, a gente pode voltar no tempo e usar os termos da deduplicação de dados, enriquecimento, esse tipo de coisa. Fiz um apito aí, foi? Voltou? Da deduplicação dos dados, de fazer qualquer tipo de correção para ter essa base mais assertiva. Certamente tem uma série de algoritmos que corrigem datas digitadas erradas, e-mails digitados errados, uma série de coisas nesse sentido, mas que eles são de uso comum. Hoje em dia se fala muito dos dados sintéticos, né, de a gente conseguir construir bases e construir informações que não necessariamente são reais, mas elas simulam alguma realidade. Isso serve para correção de bases, aqueles spots de tempos que a gente não tem aquela determinada informação. Também serve, né, para você criar estruturas de dados para usar como teste. Então, um exemplo, eu tenho um disparo qualquer de CRM, uma landing page, vamos colocar assim, que a gente precisa testar, vamos fazer um teste AB nela. Eu faço esse teste AB dentro de um público real, esse público real me responde, eu tenho os dados daquele público real na minha base. Agora, a partir desses dados, eu vou identificar diferentes clusters, diferentes personas que eu tenho ali dentro, e com esse público eu replico isso para uma base de dados sintéticas. Legal, então eu tenho de uma forma sintética, baseada num caso real, 6, 7, vamos dizer assim, diferentes cenários. Agora eu posso usar essa base sintética para fazer outras pesquisas. A minha próxima landing page que eu quero testar, eu não preciso mais do teste com o público real, eu posso simular em cima de uma base sintética. Quando a gente fala de Data Quality, será que essa história de dados sintéticos podem ajudar no Data Quality e que outras aplicações talvez a gente consiga vislumbrar, né? A gente falou um pouquinho ali fora, vislumbrar em cima disso, de pesquisa ou de simulação de teste AB, vocês conseguem pensar em uso prático dentro do CRM de dados sintéticos? Que está sendo bastante comentado aí, Google vem investindo bastante em cima disso, e entendi que para pesquisa parece algo que vem sendo um primeiro uso, assim. Super, e até é um universo até um pouco louco de pensar, né? Que se a gente for ver, a gente expõe de uma gama de possibilidades aqui muito absurda, não sei vocês, mas eu fico um pouco pirado com isso tudo. Mas acho que talvez a gente possa ter até no futuro uma inversão de como a gente trabalha hoje, justamente. Se a gente já tem uma base muito grande aqui, sintética, a gente pode começar talvez a usar justamente os agentes humanos, né, as pessoas como validadores dos resultados. A gente pega alguns pequenos ou grupos menores que vão representar justamente essas grandes amostras sintéticas para validar as respostas que a gente tem gerado através de IA. Né? E a gente passa a inverter, não os humanos treinando as máquinas, mas os humanos validando o que as máquinas estão fazendo. A gente coloca mais um layer ali, mais uma camada ali. Ou senão as próprias máquinas validando os possíveis resultados. Né? A gente vai gerando mais algumas derivações. E talvez precise ainda da validação humana em algum momento.
justamente para mapear esses gaps que ainda não passaram por treinamento ou se perderam no meio de um contexto todo, né? Então, acho que há uma possibilidade, talvez, de inversão e que, para nós aqui, como indústria, acaba sendo um facilitador, né? Então, a gente reduz o investimento em conseguir criar essas grandes amostras e recrutar esse público e justamente afunilar em como a gente pega os principais e mais qualificados justamente para validar. Muito bom. A gente tem um parceiro aqui, um cliente chamado Galaxy, e que eles estão usando bastante essa questão de dados sintéticos para simular uma série de situações que no momento, né, de vida real foi captado um conjunto de informações. Legal, agora a partir disso, com as personas simuladas, se eu fizer novas perguntas, se eu fizer uma nova pesquisa só para essa base de dados sintéticos, que tipo de argumento eles podem vir? É óbvio que tem uma série de premissas, mas é um mundo maluco, porque se investe tanto em pesquisa, né? Imagina o volume de dinheiro de pesquisa, e agora com uma pesquisa você consegue fazer, talvez, voltar ali e fazer diversas validações em cima daquilo. Tem uma estrutura de custo aí, de ROI desse investimento, que ele é bacana. O saving, go-to-market também ajuda muito, né? Assertividade quando lança uma oferta. Quando você Teste de oferta em cima de base Sim. sintética. Quando você me falou da base sintética, tudo que me veio na cabeça foi Senhor dos Anéis, aquele exército de orcs assim, replicados sinteticamente, sabe? Tem 4, tem um clipe do Michael Jackson que ele dança no exército também, acho que eram 6, se eu não me engano, na época, só personagens, e na máquina viraram 6.000. Muito bom. Nossa, até, desculpa, mas isso me ocorreu aqui, isso querendo ou não que você comentou, né? Putz, vamos fazer teste aqui de promo, senão até mesmo de criativo, usando as bases sintéticas, o que isso vai mitigar de risco, querendo ou não, de exposição, não sei vocês, mas eu tenho sempre uma preocupação constante ali com o CONAR, justamente pela faixa de idade, né? Só posso anunciar para maiores de 18. Então, como que a gente consegue validar isso sem arriscar a exposição para uma possível audiência menor, para uma audiência indevida? Acho que entra mais aí, a gente já vai para um outro fórum que seria eterno, mas justamente nessa parte de segurança. Né? Mas ele é válido, ele é super válido. E eu acho que pode ser super aplicado também. A gente falou de base de um público aí não real, né, de dados sintéticos, e servem para várias outras coisas, simulando, por exemplo, né, indicadores de mercado que a gente tem hoje. Para onde vai o dólar? Você pode simular 3, 4 coisas e aplicar no teu modelo para isso. Então, existem várias simulações para dados sintéticos. Que isso, você falou, traz um saving para a operação. Pensando numa estrutura de CRM, de AI aplicada para uma operação de CRM, que outras coisas a gente pode ter que dá saving na nossa operação? Que a AI não é a ponta ali do consumidor final, do B2B, do B2C, mas que às vezes só ajuda na nossa estrutura. Exemplos rápidos e práticos, certamente todo o time de UX, de criação, está ali trabalhando com os textos, com as imagens, isso dá uma produtividade muito maior. O que mais a gente consegue ver por aí? De produtividade para a operação que a AI pode ser de CRM, né, da nossa esteira de CRM, que a AI pode ajudar. Para a produção de conteúdo, falando de textos e imagens, a AI pode e já está sendo aplicada. Essa é a realidade, né? Já é a realidade. Falando especificamente de uma solução que eu vi recentemente, que é o Firefly da Adobe. Os caras me mostraram um case que é assim, sensacional. Você coloca uma foto, por exemplo, faz uma campanha para um jogo de futebol. E aí você é um mercado e você vai oferecer pipoca para o momento do jogo. Só que analisando os dados, cruzando com seus dados de venda, ele percebe que o que vende mais é castanha e não pipoca. Então ele automaticamente muda a pipoca por castanha na imagem. Na imagem. Ele reconhece a pipoca, claro que o modelo treinado, né? Mas reconhece a pipoca, muda para castanha e mais, assim, ele não muda para castanha para todo mundo, ele personaliza. Então pode ser pipoca para um, castanha para outro, e o time inclusive pode mudar dependendo da comunicação. Então assim, você pode reduzir um baita trabalho ali, um baita esforço de uma equipe criando conteúdo, personalizando. Imagina em tempo real, enquanto está rolando a ação sazonal, e aí você já faz tudo com a inteligência artificial e de forma muito assertiva, né? A criação passa a ser a criação dos vários objetos que a máquina, de algum momento, vai combinar eles, vai montar eles para a apresentação. Exatamente. E não as várias versões que vão ser apresentadas. Eu não vou criar 40 peças finais, eu vou criar 12 objetos que
a combinação deles vão me dar as 40 peças finais que Exato. a gente tem que entregar de alguma forma. Inclusive, acho que talvez até em contraste, algo que a gente já, até, acho que eu posso abrir aqui, mas a gente tem usado isso na indústria justamente por conta da trava de maioridade. Toda validação de criativo precisava passar por X pessoas numa alçada do time jurídico, além de todas as validações de marca. Então ficava aquela coisa expressivamente longa para aprovar um criativo. A agência criava, depois de 12 dias vinha a E o resposta. retorno, exato, e tinha que ajustar de novo. Então, putz, já vai lá tudo de novo. Já a gente tem uma ferramenta que faz justamente essa validação. Todos esses pontos-chave, que são variáveis de risco, já é validado no momento que vocês rodariam no sistema. Então, isso tudo, você pode subir já uma campanha inteira, isso tudo é validado, todos os pontos de risco são apontados para serem reavaliados e ajustados por um humano. Tem uma última triagem, justamente em cima desses pontos-chave, e aí sim isso já vai para a rua. Então, a gente ganha escalabilidade de uma forma muito rápida. Então, por mais que de um lado ainda tenha o trabalho em cima das peças e não seja tão efetivo em questão de conseguir gerar tantas peças, mesmo que isso já esteja acontecendo, né, a gente também consegue reduzir do outro lado com as aprovações. Então, a gente já meio que espelha aqui a solução para justamente conseguir combinar as duas frentes e tentar trazer um pouco mais de eficiência em todos os layers do negócio como um grande ambiente, né? Muito bom. Vi uma solução uma vez da Vidmob que entrega filme, peças, mas de filmes curtos assim. E aí, então, advertising normal, tá ali rodando, e aí quando ele começa a dar entregabilidade daquilo, ele começa a ver os cliques que vão gerando, a performance daquela peça. E aí na linha do tempo, né, um dia, 2 dias aquele rodando, o AI ali aplicado, as tagzinhas que estão ali na peça, começam a dar direcionamento criativo para aquela mesma peça que já está no ar. Ó, essa peça aqui pode ser otimizada em 2, 3 pontos. E aí eu conversando com o pessoal lá, eu falei, cara, isso daqui é um problemaço para mim, na verdade, porque o que acontece? Eu coloco minha aplicação no ar, e o que essa aplicação fala? Ela gera mais trabalho. Você tem refação, né? A campanha foi pro ar e agora ela tem que mudar. Então a agência fica puta porque tem que mudar a peça e é um trabalho que tem que ser imediato. A campanha está no ar, ela está rodando. Então tem que mudar de uma maneira, se você quiser otimizar a performance de uma maneira muito imediata. E qual que é a sensação do anunciante? O do anunciante é que a agência não fez o trabalho direito, porque se a AI está falando para mudar a peça é porque ele podia ter acertado antes. Ele falou, então vai ser difícil vender essa solução, porque a agência não quer, porque gera mais trabalho sem aumentar o faturamento, e o anunciante diminui o NPS da agência porque fala, pô, fez errado. Mas é uma baita solução inteligente, de, putz, você está com a campanha no ar, você está com a campanha rodando, ele está vendo a performance daquela peça e está te dando feedback sobre call to action, criativo, ó, retira o preço. Troca o fundo, a cor, sei lá o que. Então é muito louca a ferramenta rodando, mas como é que a gente encaixa no contexto de negócio, né? Deve ter várias por aí nesse sentido, né? Muito bom. Você falou alguma coisa super interessante com relação... A gente falou de produtividade, só para fechar aqui produtividade. A gente falou de texto, a gente falou de imagem, trouxe hipersegmentação, que é para onde a gente vai agora, mas na linha de saving, de produção... Acho que a gente tem mais 1, 2 coisinhas assim que eu fico vislumbrando que isso vai acontecer muito rápido. Hoje a AI permite que a gente gere uma série de códigos, né? Então, putz, eu consigo, não sei programar, mas eu consigo lá na AI gerar uma série de códigos e aplicar aquilo. Cara, programação das jornadas, né? Automação das jornadas, imagina aí, né? Várias marcas, várias jornadas. O Welcome, recompra, upsell, cross-sell, apresentar nova marca, aí vem campanha de carnaval, campanha de não sei o que lá, vários produtos, tudo mais. Como é que a AI aí para criar essas jornadas, né? A partir do momento que a estratégia está pronta, como que a gente, né, usa ali um aplicativo de AI que vai lá no Salesforce da vida, num qualquer outra plataforma, um Dynamics da vida, e automatiza todas as jornadas para todo mundo. Será que a gente chega nisso daí? Porque, se eu não me engano, as conversas ali dentro da Salesforce, do Agentforce, estão indo para esse sentido, assim, de você ter um low code, vamos dizer assim, até... ou mais low code do que né, que eles já se colocam como uma plataforma low code, mas até para a criação dessas jornadas todas. Só que a gente chega num nível de detalhe assim também? AI para programação e automação de jornada? Eu já vejo a AI sendo aplicada muito na jornada, assim, digo, os exemplos que eu comentei de frequência, canal, melhor horário, conteúdo. Eu, sinceramente... Einstein por trás? Sim, lá é a estrutura sim, Salesforce? Einstein, isso. Eu não vejo muito mais para onde poderíamos seguir, a não ser conteúdo mesmo, né? E aí foram os exemplos que eu dei também. Realmente não... Porque assim, se a gente pensar em
hipersegmentação com personalização, é isso aplicado, né? É isso que está sendo aplicado. Então, a gente faz os vários layers cada vez mais granulares e aí a gente se comunica em contexto aplicando a inteligência artificial para definir quando a gente vai se comunicar, por qual canal e com qual conteúdo. Boa. Canais, assim, a gente fala de canal e CRM muitas vezes ainda puxa aquele negócio do marketing direto, canal, e-mail marketing, SMS, WhatsApp, canais, até onde o CRM vai nos canais, com essa hipersegmentação, Salesforce conectado ali no Instagram, que consegue te dar um post específico para aquele cluster específico. Será que o CRM abraça tantos outros canais que hoje talvez estejam nas disciplinas ali de marketing digital, mídia, qualquer coisa assim? Será que ele cresce para esse lado? Olha, sinceramente eu vejo uma grande oportunidade muito pensando daí. A gente já tem muito atuado no inverso, né? Então o engajamento fora pode gerar um gatilho de jornada aqui do nosso lado, mas por que não a gente aproveitar talvez os nossos gatilhos aqui, se não as próprias audiências, como já é muito feito, mas talvez ampliar um pouco justamente a forma de aplicação, a forma de compartilhamento e entregar uma experiência como um todo em diversos touchpoints. A gente não foge um pouco talvez do que a gente vê tradicionalmente sendo CRM, mas por que não a gente começar a atender a pessoa em diferentes touchpoints de jornada, né? Então muito do tipo, como que a gente vai conectar, por exemplo, um PDV ou se não um momento físico ali de atendimento, de troca, de conversa, de possibilidade de dúvida, de loja que seja, com uma jornada, ou se não o inverso, né? Como uma jornada pode direcionar a pessoa para um momento correto, ou a jornada ser o gatilho de uma ação em um momento correto através de um canal correto. Então, tipo, putz, você está num evento, está em qualquer tipo, participando de qualquer tipo de ação. Não vou te mandar um e-mail, você vai interagir com o e-mail ali no meio do caminho? Dificilmente, né? Ainda mais se for um e-mail de comunicação de marca. Então, que tipo de canal pode fazer muito mais sentido? A gente vê também, às vezes, os eventos e plataformas trazendo os pushes através dos seus próprios aplicativos, isso sendo vendido, né? Mas a que ponto a gente também não consegue entender as audiências, segmentações, ou se não aproveitar até mesmo geolocalização para trazer as nossas comunicações num contexto de plataformas diferentes, muito mais propícios ali para o momento, né? Então, onde a pessoa está, o que ela está fazendo, o que a gente vai entregar. Então, acho que sim, é um caminho, a gente até olhando já para CDPs, né, tudo que a gente consegue fazer com uma CDP e pensando em criar um ID único para um universo como um todo, como a gente consegue ativar as pessoas realmente em diferentes touchpoints para além do canal, né? O canal sendo literalmente só o meio, como deveria ser. A gente fala de canal, mas qualquer forma de se comunicar com o cliente a gente pode considerar um dos nossos canais, né? Então, lojas físicas, eventos. Então, imagina que a gente pode criar uma experiência em um evento, sei lá, no Lollapalooza. E aí você chega lá sendo um cliente nosso e a gente entrega algo personalizado para você, sabendo que você estaria lá. Então, tudo pode ser um canal que a gente pode usar e a gente pode tirar proveito de qualquer oportunidade de criar uma experiência e falar com o nosso cliente, né? Saindo o termo do CRM para o Customer Experience, né? Estão criando as áreas aí de Customer Experience Até e tem muitas empresas jornada, né? Tem muitas empresas que estão migrando a área de CRM para baixo desse Customer Experience, que eu acho que é um movimento assertivo, e as empresas que estão deixando esse CRM numa área muito mais técnica, transacional, de disparo de e-mail, de disparo de mensagem, só de mensageria, acabam perdendo essa oportunidade. Eu lembro uma vez que eu vi no shopping Vila Lobos, até aqui em São Paulo, que era uma experience, era uma loja experimental. Você não comprava nada da loja, mas ela simulava uma série de coisas. E que tinha uma coisa boba para a época, mas que talvez a gente não vê ainda na prática, que você chegava na frente de um determinado produto, sei lá, tinha um Apple Watch ali mostrando, e tinha uma câmera pequenininha ali na frente do expositor, e aquela câmera captava quem você é. E aí tinha uma telinha de vídeo que falava sobre os benefícios do Apple Watch, só que tinham 6 vídeos. Então tinham vídeos feitos para jovens, vou colocar aí, meia idade, e pessoas talvez mais sênior, homens e mulheres. Então o vídeo começava a rodar de acordo com o que te captava. Chegava lá o quarentão, eu deles aqui, era um vídeo mostrando os benefícios que talvez eram mais atrativos, argumentos de venda de fato para a minha pessoa. Você chegava de repente minha mãe lá, mulher de um pouco mais de idade, eram os argumentos de venda para aquela pessoa, e era a mesma loja, a mesma experiência, Consumer Experience aí no todo. Por trás disso, o CRM faz isso há 20 anos, mas a gente não levou para o ponto de venda, né, como frente.
A gente aqui olhando, indo para os finalmente, fiquem à vontade para trocas e perguntas aqui também. A gente falou bastante dessa experiência, a gente falou bastante do conteúdo, da hipersegmentação, da cadeia de operação e churn. Como é que AI é aplicada aí? A gente tem diversos modelos estatísticos que já olham aí para churn. Como é que churn entra nessa jornada como um todo, de forma automatizada ou não? Como é que isso segura, né? Conquistar receita é importante pra caramba, deixar de perder talvez mais ainda. Como é que churn está dentro dessas prioridades assim? Eu vejo a aplicação da inteligência artificial para evitar o churn muito antes da jornada do churn começar, né? Então, pensando em análise de grandes volumes de dados para fazer predição, então, análise de comportamento, como que o cliente está se comportando nos nossos canais, nos nossos portais, no nosso aplicativo. Ele tem reclamações no nosso serviço, né? Ele tem abriu algum chamado crítico ali que pode gerar um churn. Então, analisando todos esses dados, a gente pode começar uma campanha para evitar o churn, para fazer a retenção muito antes do que começaria, por exemplo, num pedido de churn efetivado, né? Então, a AI consegue ajudar muito nisso. Acho que é um dos pontos de maior resultado que a AI pode trazer, pelo menos no segmento em que eu atuo, na indústria em que eu atuo, muito provavelmente. Super, e eu concordo totalmente, não teria como discordar. O que a gente consegue evitar antes mesmo do que aconteça, não dá oportunidade, não dá sorte pro azar ali da pessoa poder sair, meio que agrupando já uma série de comportamentos que são indícios, que podem ser indícios de, a gente consegue facilitar e de fato prever o que pode acontecer ali e já começar a trabalhar de uma forma diferente, com um segmento diferente de clientes. Eu acho que muito além disso também tem, já extrapolando aqui já mais para plataformas e olhando muito para o Salesforce, que é o que a gente usa aqui na Pernod, a gente tem muito também como analisar as audiências em questão de saturação mesmo. Né? Às vezes nem sempre é sobre, a pessoa simplesmente vai sair, vai expirar da nossa base, mas o quanto a gente já entregou de comunicação, ou quanto aquela pessoa já está saturada e quanto a gente pode trabalhar ali. Às vezes nem é sobre o que a gente vai comunicar. Às vezes é só dar uma pausa, vamos entender como trabalhar isso melhor, vamos deixar essa pessoa esfriar um pouquinho, depois a gente trabalha de uma forma mais assertiva e um pouco mais trabalhada. Eu acho que tem, além de tudo também, fica bem mais na ponta para mim, acho que de um modelo mais prático, é justamente essa predição e essa visão de saturação das bases, né? Essa análise do todo e como que a gente consegue fazer essa seleção de ativar quem não está saturado, ou de trabalhar de uma forma diferente quem está caminhando para uma saturação, quem já praticamente chegou lá. É muito louco que você consegue captar quem está caminhando, né? A pessoa nem sabe ainda, mas está caminhando. A gente tem um case numa software house que a gente consegue identificar o uso, né, pelaquela empresa, os usuários daquela empresa do software. Então, às vezes você consegue identificar, a empresa contratou, vou chutar qualquer coisa aqui, 20 licenças, 20 funcionalidades. E de repente, ela começou usando tudo aquilo, né, teve uma curva de aprendizado super bacana, está aqui numa maturidade de uso e de repente agora tem 18 usuários usando, agora tem 15, agora tem 14. Não estão usando mais 20 funcionalidades, estão usando 18, 19, 18, 17, 16. E aí você levanta uma bandeirinha, essa empresa está usando menos aquele produto que ela está pagando para usar. Então você tem uma bandeira aqui de, é um possível churn, onde antes você não conseguia visualizar isso. Você não vai falar com essa empresa sobre, né, não, eu vou te dar um desconto aqui, se você ficar com a gente, você está indo embora. O cliente vai falar, não estou indo embora, está tudo bem, mas nem ele percebeu ainda que ele está nesse caminho, né? Então é super importante o uso dessas ferramentas assim. Você falou lá na Pernod o uso de Salesforce, me fale um pouquinho que ferramentas que vocês estão usando, que tecnologia que vocês estão pesquisando, que vocês estão olhando. A gente não está aqui para aprofundar em nenhuma ferramenta, nenhuma questão técnica específica, mas o que vocês estão fuçando por aí, que vocês estão gostando e estudando mais? Bom, eu até já comentei logo no comecinho ali, com um dos primeiros cases, né, que é justamente a Bisos. É uma plataforma que eu vi recentemente, me encantou, ainda tenho que estudar um pouquinho melhor para entender como isso pode ser de fato encaixado, se faz sentido no momento da operação. Mas acho que ela é uma das grandes oportunidades e highlights que acho que vale compartilhar. Salesforce, a gente já conversa bastante, acho que todo mundo acaba convivendo e tem mais contato. Dentro da Salesforce, todas as possibilidades que o Einstein traz, acho que já vale super um highlight aqui, tudo que a gente consegue fazer. E se a gente for entrar um por um aqui em cada um dos pontos, acho que já vai mais uma porrada de tempo de conversa. Temos também algumas plataformas pensando muito em ativação em sites, então o que a gente consegue gerar de pop-up, que pode ser não necessariamente uma jornada
via CRM dentro da Salesforce, mas fora, partindo de uma audiência nossa, né? Então, como a gente usa o aprendizado das nossas bases para engajar as pessoas no momento certo em cada site, né? Porque cada site vai ter sua finalidade, vai ter seu momento de consumo e afins. E acho que, principalmente, acho que de tudo, assim, se eu pudesse resumir, acho que seriam os 3 pontos principais, né? Uma que eu não tenho ainda tanto contato, tive pouquíssimo contato, uma que a gente ainda está meio que se adaptando, implementando e tem crescido bastante, que é justamente como a gente consegue usar as nossas interfaces ali na parte de pop-ups de engajamento, gatilhos momentâneos, né, já focado muito numa conversão e interação, e a própria Salesforce como uma ferramenta de CRM que traz uma gama de features ali dentro que podem ser muito bem exploradas. Salesforce está, obviamente, com essa frente muito forte, mas as outras, né, Microsoft Dynamics, Zorro CRM lançou um negócio de AI muito forte, o pessoal da HubSpot está com uma iniciativa de AI, só para citar outras ferramentas que também são do Salesforce que estão com iniciativas de AI aí. E contigo? A gente usa o stack da Salesforce também, então Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud. A gente usa o MuleSoft para fazer a integração do Marketing Cloud com o mundo exterior, né, para ele falar com o resto do mundo. Mas assim, o que eu tenho estudado e coisas que eu tenho tido contato passam integralmente por tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Então, olhando para dados, eu tenho estudado muito o CDP da Adobe, e aí para orquestração, Omnichannel, o próprio Marketing Cloud, MuleSoft para integração desses dados com as disparadoras, com as plataformas. Tenho estudado muito a inteligência artificial da Salesforce, então falando do Einstein Copilot, inclusive eu estou estudando para pegar a certificação lá do AI Associate. Então está tudo muito interligado, né? É clichê falar isso que está interligado, mas o fato que, assim, se eu trabalho com comunicação, com CRM, e eu não estou trabalhando com os dados, então tem alguma coisa muito errada. E se eu estou trabalhando com os dois e eu não estou usando inteligência artificial, provavelmente eu estou alguns passos para trás do meu concorrente. Então, passa por tudo isso. Aí só uma falando, você estava falando de churn, uma história que eu ouvi, essa eu não vi, é que tem cases de empresas que pegam por geolocalização a localização do cliente pelo app. E aí se você chega no concorrente, perto da localização do concorrente, você recebe um push, fala, ei, não entra aí não. Algo assim. É uma baita, né? É uma estratégia. Não sei se esse delivery desse push ele é tão imediato assim, precisa entender ele, mas é uma baita estratégia. O pessoal de farmácia aí eu ouvi dizer que está usando. Porque você tem muita opção, né? Então, sim. E os aplicativos ali, se tiver um aplicativo novo, fala, opa, tem uma promoção lá do lado, né? Já pensou, cara? Muito bom. E na PF, que vocês colocaram ferramentas e empresas, soluções que olham muito para o que a gente está falando aqui de CRM, para soluções aí B2B que a gente usa na PF. Vocês são do time do ChatGPT, do time do notebook, o que vocês brincam aí na PF aí de ferramentas? Cara, eu tenho usado muito o Gemini como um copilot mesmo, um assistente para mim. Fora tudo isso que eu falei, de PJ mesmo, é só com isso que eu tenho brincado. Porque o dia a dia me ocupa demais. É isso. Ali garante o pão, né? Então, melhor estudar lá. Boa. Muito, acho que no máximo eu traria aqui como ferramenta aí, não necessariamente focado em uma AI, mas abrindo a gama para explorar cada um aqui, entender que funciona melhor, mas como conectar as AIs com o Neuron, não sei se vocês já usaram. Mas acho que, Neuron, na verdade, eu vi no Neuron, mas falando do Obsidian, desculpa. Mas como que a gente, Obsidian, como que a gente consegue trazer uma série de ideias e começar a conectar isso em possibilidades muito mais próximas, a gente consegue alimentar de uma forma simultânea, começar a trocar ideias por ali, trazer afinidades, encontrar alguns assuntos mais relevantes e priorizar, sabe? Então, como uma coisa vai levando a outra. E você vai plugando, às vezes, isso com uma dependendo da inteligência artificial que você selecionar, você consegue começar a conversar com ela dentro da sua própria ideia, gerando uma outra ideia, né? Então,
Pô, de novo, o dia a dia ocupa demais, mas assim, do pouquinho que eu consegui brincar um pouco com a ferramenta, assim, você começa a conversar com a AI, você vai gerando suas próprias respostas, vai construindo uma história, e uma história que você construiu em uma nota, por exemplo, vai conversando com outra história de outra nota, e aí você consegue chegar num fluxo de ideia muito louco, e vai muito além. Então, assim, para quem pira e gosta de tentar chegar em umas alternativas diferentes, vale brincar para conectar alguns universos aí. E não falando especificamente sobre tecnologia e plataforma, tem um protocolo que eu tenho estudado bastante, que é o RCS, né? Então, inclusive eu estava conversando com o Luiz antes de vir para cá, fazendo a propaganda do RCS, né, para ele. Mas a gente chama de canal, né? Muita gente chama de canal, mas é um protocolo na verdade, que é como se fosse um SMS enriquecido. E eu tenho estudado muito as capacidades do RCS, quais as melhores estratégias, quais as tecnologias que eu posso conectar com esse canal, com os serviços da Google, né, que no caso provém o RCS, para tirar o melhor proveito. Então eu tenho estudado muito isso. E também lido sobre impactos da inteligência artificial nas nossas vidas, aí falando como PJ e como PF também. Tem um livro que eu li recentemente que é o Humano Mais Humano, que fala especificamente sobre isso. Assim, a gente está discutindo tanto a inteligência artificial e qual que vai ser o impacto dela para a produção e tal, mas como que a gente vai se adaptar a isso, né? Da melhor forma, assim, eu digo, já que a máquina está se tornando cada vez mais humana, estamos falando de processamento de linguagem natural e tal, como que nós vamos nos tornar mais humanos para não concorrer com a máquina, né? Pergunta do milhão, hein? Pergunta do milhão. A gente está cada vez menos humano. A gente tem que treinar uma máquina aí para ser uma extremista de esquerda, treinar outra para ser uma extremista de direita e falar como que a gente resolve nossa vida em prol da população e não do governo. E eu vi isso, treinaram 2 inteligências artificiais para discutir, eu vi esse vídeo. Qual que é a solução em prol da nossa população e não dos interesses de um ou de outro, tanto faz o lado da bandeira. Pessoal, a gente está chegando aqui no final. Vocês querem perguntar algo? Dúvidas? Críticas? Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta aqui no microfone para fazer a captação. A pergunta é sobre como é que mensura aí o retorno sobre o investimento da AI, né? Como é que a gente consegue, né? Tivemos uma ideia, conseguimos o budget, como é que a gente consegue falar ali para os investidores, para o C-Level, para o board, que precisamos investir mais nisso? No nosso caso é bem simples, é POC e teste AB. Então a gente começa bem pequeno para provar conceito, e aí a gente usa um grupo de controle e o grupo de teste para provar valor. Então é assim que a gente tem feito, temos feito de forma bem pequena mesmo, para escalar com bastante cuidado, né? Super, e até aproveitando justamente nessa perspectiva de começar pequeno e depois crescer o case, uma coisa que também tem feito muito sentido é justamente testar eu vou chamar de ambientes muito pelo contexto, tá? Mas em aplicações muito próximas, se não praticamente idênticas. Então você testar uma versão do que você está desenvolvendo justamente focado, sendo uso zerado ali, IA, totalmente time ali desenvolvendo, versus o que você conseguiu salvar de tempo da sua operação, versus o que isso está de fato retornando ali de uma forma mais assertiva. Se você for olhar para o lado de segmentação, por exemplo, o que teve de retorno dessa própria segmentação no que você está, seja qual for o seu projeto, nem perguntando, né, pensando em talvez direcionar um pouco mais, mas muito mais em principalmente excluir todas as variáveis que podem afetar talvez a qualidade do teste. Então aproximar muito os dois ambientes justamente para ter um resultado muito mais fiel e não ter nenhum tipo, não ser algo enviesado. Que justamente, pelo menos, não sei se aconteceu com vocês, de começar a tocar um projeto, um teste, testar algo, chegar ali no final, putz, tivemos resultados legais. Putz, mas e todas essas outras possibilidades no ecossistema que podem ter afetado, mas a gente não tem como provar se afetou, mas ao mesmo tempo nem mesmo se não afetou. Né? E fica sempre aquela incógnita, né? Então, os grupos de controle de campanha universais que nunca resolvem esse tipo de problema. Eu vou complementar, dizendo que eu dei o exemplo lá do teste AB, e isso a gente está falando para quando a gente está fazendo campanhas de comunicação, para oferta, e aí a gente consegue medir resultado. Mas aí, realmente, quando a gente está falando de produtividade,
a gente fica muito no limiar de aplicar soluções para o dia a dia com a IA e quero fazer porque quero fazer, né? O hype assim, tem que pôr IA, por quê? Não sei. Então, assim, é uma dificuldade que a gente ainda tem mesmo com relação a isso, quando a gente está falando de produtividade, especificamente, né? Porque aí quando a gente fala de oferta, de vendas, aí é mais fácil medir, né? Eu acho que tem um ponto também que é o receio das pessoas que podem enviesar o resultado, assim, né? As pessoas muitas vezes têm receio daquele teste ser tão bom, de deixar mais produtivo e de perder o próprio trabalho, né? Então, como a gente se torna mais produtivo usando a AI e não o contrário, eu tenho um receio daquilo tomar uma parte do meu trabalho ou o meu trabalho. Então, acho que tem um viés importante, dependendo da maturidade da empresa que você está falando, que tem que ser tratado, palestra, conversas antes, porque pode enviesar. O que mais? Diga lá, eu repito aqui. Uma pergunta mais abstrata sobre empresa. Eu acho que assim, a gente olha os negócios de vocês, né? Acho que é muito pautado sobre a capacidade de produzir tecnologia no core business. Então, questão de rede e produção larga escala, função do business. Então, a gente está numa era de produção tecnológica, certo? Sobre um determinado negócio, e isso é difícil produtivo de muitas empresas. A gente vai chegar numa era onde, na verdade, o próximo passo é a geração de inteligência sobre o negócio, assim, de forma também muito escalável e como parte do core business. A pergunta passa, todo mundo ouviu aqui, mas repetindo para a câmera, né? A pergunta passa por core, principalmente das duas indústrias que estão sendo faladas aqui, tem técnica, distribuição, fabricação, distribuição de bebida, não necessariamente tem a ver com core de tecnologia AI, e a gente tratou muito de tecnologia AI aqui para comunicação, para coisas paralelas ao core, né? Que potencializam a venda, mas que não fazem parte do core. Em que momento o impacto vai ser direto no core? Eu vou dar um exemplo que eu vi uma vez na Ambev, antes de passar a bola aqui, onde foi aplicado dentro da fábrica câmeras, né, de segurança, e você tem todo um protocolo de fabricação, né? Por onde entra o caminhão, por onde sai o caminhão, por onde entra o produto, por onde sai o produto, contagem de pack, contagem. Não é sobre a produção do core do produto, mas ajuda a produtividade. A fábrica tem 1/3 de funcionários que tinham, se eu não me engano, eram 5 anos atrás, estamos falando de 2018, então, que tinha ali em 2012, 2013, vamos dizer. Porque toda a fábrica ela é gerida em cima de visual behavior, vamos dizer assim, com relação à segurança dos colaboradores e a quantificação de o que entra, o que sai, o que é produzido, o que não é. Não é na produção, não está mudando o líquido que estava sendo fabricado, era fabricada a Corona no México, esse é o case real. Não estava impactando no líquido que estava sendo produzido, mas estava dando uma eficiência absurda para a fábrica, não só em pessoas, quanto em assertividade. Assim, aquele famoso não temos acidentes na fábrica há muitos e muitos anos, porque a máquina, vamos dizer assim, está monitorando tudo para evitar o acidente. Foi uma aplicação que me veio na cabeça aqui direto. No caso da Vivo, a gente esse momento já chegou, né? A Vivo já é uma empresa de tecnologia, já não é uma empresa de uma telco somente, né? Então, você comentou sobre chegar o momento de vender inteligência. Acho que a inteligência a gente ainda não está comercializando, eu digo, os dados, a forma de fazer, né? Esse tipo de coisa. Mas a tecnologia, sim. Então, a gente tem um braço do grupo, né? Que é a Telefônica Tech, e aí a gente já oferece serviços de tecnologia para segurança, para automação. Então, tem uma série de serviços que a gente já disponibiliza para o mercado, e, além de outros produtos voltados à tecnologia e mais afastados do core da empresa, né? Então, a gente tem um conglomerado de empresas, que a gente chama de Amazônia, que aí tem uma série de produtos acoplados na indústria tecnológica. Então, pensando, por exemplo, a gente tem o Vida V, que é
é uma plataforma de saúde, é um convênio médico online. Então a gente tem o Vivae, que é uma plataforma educacional online. E tudo isso se vale de Big Data, de streamer, de produtos tecnológicos, né? A tecnologia influenciando o core diretamente, né? Sim. Criando novas linhas de faturamento através da digitalização da empresa, né? Dessa revolução aí digital, transformação digital que todo mundo passa. E pelo menos no universo de bebidas, né? Querendo ou não, estou vendendo bebida, sim, vendendo bebida, mas aí acho que tem um outro lado que, embora não estejamos desenvolvendo tecnologia, nem entregando inteligência ou vendendo isso de alguma forma, tem todo um parâmetro de como transformar experiências. No final das contas, o grande propósito da coisa não é vender bebida, é vender convivência. Então, se você vai beber ou não, onde as marcas estão presentes, a gente vende e entrega uma grande experiência. Você não precisa consumir. Pode participar de uma ativação, pode participar do universo, pode conhecer. Inclusive, todo bar vai ter um drink sem álcool e vai ter água. Então, a gente vai entregar a experiência como um todo. E aí que eu, olhando para todos os negócios, como a gente consegue meio que extrapolar isso para qualquer frente, né? Como que a gente vai para o core do business para além do que é tangível, né? Qual é o intangível que é transformável? Então, no caso da indústria de bebidas, é como a gente transforma a experiência como um todo. Qual a melhor convivência para você? Você foi num evento, você não vai esquecer de uma ativação que você viu o DJ Jameson, por exemplo. Bifitter, Absolute, não vai esquecer. Você pode participar, pode não participar, mas você viu ali, putz, queria ter ido e não deu para ir. Ou se não, nossa, eu iria de novo, mas no momento ali só dava para ir uma vez. Sabe, isso vale para qualquer marca em qualquer momento. Então, como que a gente marca e constrói, de certa forma, em diferentes momentos da vida das pessoas. Então, até, desculpa deles só para fechar, assim, mas como que a gente pega justamente esse aprendizado em diferentes momentos, dentro do que não é tangível, e entrega, entende, né, consegue tangibilizar, trazer dados disso, de como a gente vai melhorar justamente essa experiência que não é tangível e a gente não consegue colocar um preço nela. Né? O que eu ia falar é para você falar de Pernod Ricard, como é que é a missão ali da empresa, os valores da empresa, eu não lembro exatamente, que é gerar essa convivência, né, o drinkability, como é que é a frase exata que vocês colocam? De criadores de convivência? Literalmente, somos criadores de convivência, né? Esse é o grande propósito da coisa. Como é que é? Convivialité? Você queria é isso, a palavra. Convivialité mesmo? É isso. Entendi. É muito louco que a gente trabalhando junto, putz, o que você, cara, você vende essa convivência, fala, pô, que legal. Aí você sai de vender, né, montar CRM para vender convivência e vai vender produto. Aí eu te falo, você sai desse de produto e, por exemplo, JBS, que a gente trabalhou muito tempo, vai vender presunto. Cara, como é que você monta CRM para vender salsicha? Tipo, como é que você monta CRM para vender, né, linha telefônica? Como é que você monta CRM para vender convivência? Eu falei, os caras acertaram a mão na forma, né? Escolhe aí onde você quer criar essa jornada. Né? Muito bom. O que mais? Bom, existe um trabalho muito direcionado aqui para conversão, né? Principalmente tem que mexer no conteúdo da conversão, precisa trazer mais vendas e tudo mais. Como que vocês conseguem ver espaço nas organizações para, de repente, chegar na autogestão e mostrar como que o trabalho, talvez, de construção de marca no CRM, né? Talvez quais KPIs não estão sendo olhados ali, de repente deveriam ser olhados, até a história da convivência é algo interessante nesse sentido. Como que a IA poderia ajudar nesse sentido? De repente, olhar para outros pontos que vão contribuir para a conversão no final. Em vez de só olhar para a ponta final do funil, a gente começar a olhar outras partes e, de repente, expandir uma atuação no CRM. Repetindo a pergunta, o contexto dela aqui no microfone, muitas vezes o olhar de CRM é para conversão direta, e a gente sabe muito bem que no médio e longo prazo, né, se quiser vender hoje para hoje, talvez o CRM não é a melhor disciplina. Como olhar KPIs que não só de conversão direta, mas de construção desse relacionamento da marca, enfim, desse engajamento aí com o cliente, que outros KPIs a gente olha para isso, como a AI ajuda nisso também. Acho que partindo puramente de CRM, olharia muito para o ciclo de vida de cada lead ali na base, como a gente consegue construir isso e quais são as grandes oportunidades dali para frente. E aí, conectando muito com o IA, principalmente de como a gente consegue pegar esses comportamentos e começar a prever quais outros leads podem ter comportamentos parecidos para a gente começar a recrutar de forma mais assertiva, né? Mas, putz, como levar isso para o board, por exemplo, né? Como que a gente vai provar isso e levar para o board? Acho que conecta muito com a outra pergunta que tivemos, que é justamente como que a gente consegue começar pequeno e usar IA para escalar. Ou se não, como a gente já conversou até dos modelos sintéticos, né?
qual a parte sintética da coisa a gente consegue simular e estimar e defender como um número e uma grande possibilidade. Porque no final das contas, se a gente for parar para ver, em qualquer negócio, todo número que a gente estima tem uma previsão, provisão que seja, é tudo baseado num histórico, em uma movimentação, um contexto onde a gente acredita que as coisas estão indo. É tudo baseado numa grande análise. Por que aqui seria diferente? A única diferença talvez seja toda a novidade e justamente pela estranheza, pela falta de contato, as pessoas acabam criando um pouquinho de receio e ficam um pouco mais afastadas, menos abertas a testar. Então, o que é possível fazer pequeno, provar pequeno e garantir que existe uma amostra que tem uma afinidade, isso pode ser escalável, é chave. Isso vale para, querendo ou não, toda e qualquer frente. E aí onde entra IA como um todo. Dentro dessas operações de CRM, a gente sempre fala, o cara que está dentro desse engajamento, que tem outros contextos, e o quanto ele compra, e aqueles que não têm esses contextos, né, nessa comunicação que não necessariamente ela é hard sell, o quanto ele compra, né, o quanto essa comunicação não hard sell impacta no momento que você precisa falar de forma mais dura ali de venda, né, fazer esse protocolo. Historicamente era esse o olhar, e qual o tempo que isso demora para chegar, né? Você ia complementar? Assim, dando a minha interpretação, o meu feeling da razão de existir de CRM, né? A razão de existir é gerar receita mesmo. Então, assim, ou a gente vai para um lado de gerar receita, e aí é conversão, ou a gente está falando de gerar saving na operação, né? Por mais que a gente olhe outros indicadores, por exemplo, a gente pode analisar o estresse de contatos, né, de pontos de contato com os nossos clientes, para que ele não faça um churn, a gente não provoque um churn. Mas no final é gerar receita, para ele se manter na nossa base e gerar receita. Então, inevitavelmente, a razão de existir de CRM, pelo menos na minha interpretação, ou gerar conversão ou gerar saving. Aí a gente pode falar de várias formas de fazer isso melhor, né? Então, assim, a gente estava numa cultura de quanto mais melhor. Então, a gente vem de uma cultura de vamos mandar um canhão de mensagens e o que pegar, pegou. Agora a gente já está olhando com mais atenção, tipo, vamos mandar o mínimo necessário para que a gente tenha uma conversão. Mas assim, a gente melhorou o meio, mas o fim continua sendo o mesmo, né? Então é claro que assim, valorizando o posicionamento da marca, valorizando a nossa relação com o cliente, respeitando o cliente, mas no final... Tem que pagar a conta, né? É isso. É isso. Acho que talvez a forma de mensurar isso, quando vem esse tipo de pergunta, eu sempre penso na forma de mensurar. Talvez não é o last click, no CRM talvez o last click talvez não seja, como outras mídias, é a melhor forma de mensurar o retorno daquela campanha, daquela ação. Você tem que olhar um contexto maior, são várias comunicações e impactos que geram a conversão, não é uma só. O modelo de atribuição dentro da disciplina talvez ele seja diferente. Mas é isso, tem que dar resultado, eu concordo. Se não gera faturamento, não paga a conta, não precisa dar. É simples assim, exatamente, como qualquer negócio. Vamos para uma última ou encerramos? Mais uma? Acabamos por aqui? Vamos lá, tem uma última, bora. Eu que agradeço. Você acha que o benefício que vem do uso da inteligência paga a conta do investimento que você tem? A pergunta foi se o benefício, né, do uso da inteligência artificial, de AI, paga a conta da disciplina como um todo de CRM. Eu tenho certeza que sim. Se não no curto prazo, no longo prazo com certeza. Porque eu entendo todos esses tópicos em que a inteligência artificial pode ser aplicada, então olhando para previsão de dados, para previsão de churn, projeção de personalização. Acho que se a gente não entrar nisso agora e não investir nisso agora, vai chegar um momento que não dá mais para alcançar quem entrou. Então, com certeza sim. Eu digo isso pelos benchmarks também, que eu faço com parceiros, e isso está muito claro para mim já.
Muito, eu acho que aqui eu só adicionaria talvez que independente vai sempre do contexto e momento de negócio, né? Às vezes você simplesmente não tem como investir em X alternativa ou X iniciativa, porque ou não é essencial naquele momento, ou simplesmente não há um budget para aquilo. E nem sempre as soluções gratuitas vão suprir uma necessidade. Mas se elas podem suprir para você começar a criar uma cultura voltada a dados, ou focada pelo menos em descobrir ferramentas e pensar em soluções, ou talvez sair um pouquinho do óbvio, ou simplesmente não resistir às mudanças, já vai facilitar bastante no futuro. Então, em questão de saving, só o que você vai ter de saving cultural, em quanto tempo você vai precisar investir em conversar com todo mundo e convencer as pessoas de que a mudança vai acontecer, se isso já está no cerne da coisa, as pessoas já entendem, já vivem isso como um ecossistema, vai facilitar muito mais à frente. Fora que aqui a gente está falando muito de investimento, budget de dinheiro, né? A gente tem uma moeda universal que é um recurso absurdo e é imensurável, que é o tempo, né? E a nossa própria energia. Quanto de energia e tempo a gente precisa colocar em cada ação e cada atividade para fazer aquilo ali virar algo, né? Então acho que vale muito dessa reflexão como um todo e também, né, disso sempre ser algo discutido com todas as lideranças, do quanto a gente incentiva e não desencoraja, né? O quanto a gente incentiva e só talvez estabelece alguns limites de segurança, mas deixa a galera desenvolver e aproveitar a energia que vem da própria motivação de curtir algo simplesmente, né? Não imaginava, né, uma resposta diferente desses dois que estão ali no dia a dia atuando com o Martech, com a implementação, né, dessas soluções, mas eu acho que ela é de fácil mensuração. Não é complexo você medir o retorno disso e o impacto disso financeiro da empresa, se ela tiver um objetivo de negócio. Ela não tendo objetivo de negócio, a gente pode encontrar problemas. Ela tendo, entendo que não é difícil a gente mensurar isso. Pessoal, muito obrigado. Will, Luiz, putz, prazerzaço ter vocês aqui. Sabia que isso ia dar fit. Eu enchi o saco dos dois pra gente fazer esse papo, essa gravação aqui foi bastante. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui também, presencialmente aqui com a gente. Mais um Just a Talk aí se encerrando aqui agora. Obrigado mesmo, pessoal, pelo tempo de vocês hoje, viu? Um abração. Falamos. Valeu.